Salve! Começando mais um videozaço aqui nesse canal Simplesmente Natural, o canal onde você vai destruir na prova do Enseja em Ciências da Natureza. Eu sou o professor Gabriel e vamos para mais uma aula continuando a falar sobre doenças. E nessa aula de hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos resolver questões do Enseja que trazem as doenças. Então fica ligado aí para você perceber como que as provas do Enseja costumam cobrar esses assuntos que nós já comentamos em vídeos passados, mas que às vezes assusta você, que fala, professor, eu vou ter que decorar a doença, tem que saber. Não, você vai perceber que as doenças que são cobradas são aquelas que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, que são mais comuns aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então você vai perceber que é fácil de você resolver. Então vamos começar com uma questãozinha clássica do Enseja. Dá uma olhadinha aí, Johnny Boy vai fazer a mágica, aparecendo a questãozinha para você. Nessa questão você tem uma tirinha e na tirinha você vai ler aí o que eles estão fazendo e tentar interpretar. Ó, dá uma olhada lá. Então ele fala lá, intrépidos desbravadores preparam-se para partir, lançando-se ao espaço em busca de novos lugares. Lá vão os vírus. E aí o bonitão vai lá e faz o quê? Dá uma tossida na cara da moça, certo? Nunca foi tão atual essa representação, não é? Então é importante a gente saber como que algumas doenças virais são transmitidas. E a doença viral mais comum que existe aqui nesse nosso paizão, e não só no nosso país, mas no mundo, que é transmitida por secreção, é quem? Vamos ver se nas alternativas tem uma que a gente conhece. Vamos lá. A tirinha pode ilustrar a transmissão de... Letra A. AIDS. AIDS. Você pega a AIDS por secreção? Não, né? Principal forma de transmissão da AIDS, relação sexual, sangue contaminado. Então não entra a AIDS nessa história. Letra B. Gripe. Opa! Gripe. Será que a gripe você pega assim por secreção? Óbvio, principal mecanismo de transmissão do vírus da gripe é por secreção. Então quando você está gripado e você vai lá e dá uma tossida na cara do amigo, dá aquela babada, certo? Libera aquela secreção, você acaba liberando os vírus junto. E se essa pessoa acabar deixando com que esse vírus atinja as suas mucosas, ele acaba contraindo o vírus da gripe. Então, a resposta correta para essa nossa primeira questão, letra B. B de bênção, B de Deus abençoe você para passar no Enseja. Viram como é facinho, como é tranquilo? Falei para vocês, vem comigo que eu vou te ajudar a passar no Enseja. Não são questões difíceis. Vai falar para mim que não faz parte do nosso dia a dia esse tipo de coisa. Então vamos para mais uma. Dá uma olhada lá, Johnny Boy, aquela mágica. Mosquitos modificados geneticamente rejeitam o sangue humano. Pesquisadores conseguiram bloquear a preferência natural de mosquitos pelo sangue, eliminando a capacidade desses insetos de distinguir humanos de outros animais. Os mosquitos modificados geneticamente também passaram a rejeitar o sangue humano. Mas os resultados dessas pesquisas ainda estão restritos aos laboratórios. A continuidade desse estudo é importante para a saúde pública, porque seus resultados podem contribuir para... Opa, peraí. Professor, nós estamos falando de sangue, mosquito que se alimenta de sangue. Pera lá, você conhece algum tipo de doença onde essa doença é transmitida por um mosquito e é transmitida quando o mosquito pica uma pessoa e ele se alimenta do sangue dessa pessoa? Aqui, ó, nós temos pelo menos assim, ó, 4 já para citar logo de cara. Quem é o mosquito? A Aedes aegypti. Quais são as doenças que esse mosquito pode transmitir? Que ele é o vetor da doença? Vírus da dengue, vírus da febre amarela, vírus da febre chikungunya e vírus do Zika. Então, ó, pelo menos 4 doenças, não é? 4. Então vamos ver se nas alternativas tem alguma coisa que fala sobre essas doenças, principalmente pensando no Aedes. Existem outras doenças que são transmitidas por outros mosquitos e não são doenças virais? Sim,
Mas calma, a gente chega lá conforme nós formos avançando nos nossos estudos. Vamos ver se, pensando na dengue e pensando em outras doenças transmitidas pelo Aedes, a gente consegue matar essa questão. Bora lá para as alternativas. Ó. O tratamento de pacientes com gripe... Então, peraí, a continuidade desse estudo, que está estudando mosquitos que se alimentavam de sangue e que eles conseguiram fazer mosquitos transgênicos que não mais se alimentam de sangue, vai ajudar no tratamento de pacientes com gripe? Não tem nada a ver, nada a ver. Fora lá. B, a prevenção de doenças como a dengue. Opa, aí sim, aí sim. Por quê? Se o mosquito não tem mais afinidade pelo sangue, ele não vai picar mais uma pessoa que esteja contaminada com o vírus da dengue. Com isso, ele não se contamina e ele não transmite o vírus da dengue para outro indivíduo. Então, beleza. Letra B de novo, B de bênção, B de bora passar no Enseja. Vamos ver as outras alternativas para tentar entender melhor esse exercício. Ó, letra C, a redução do número de alérgicos à picada de mosquitos. O mosquito, esse experimento, ele não fala que o mosquito vai deixar de picar, mas sim que ele vai deixar de se alimentar de sangue. Aí você fala assim, professor, mas então ele pica só de sacanagem? Não, mas mesmo assim, ele não fala sobre evitar picadas de outros mosquitos que sejam, mas pensando nesse aqui, vamos pensar o seguinte, ele não fala nada sobre reação alérgica, então a gente elimina essa alternativa simplesmente por isso. Letra D, o desenvolvimento de mosquitos incapazes de transmitir doenças. Na verdade, ele não está falando isso, ele só está falando que o mosquito ele não vai fazer o quê? Ele não vai se alimentar mais de sangue. Ele não relaciona isso com a transmissão de doenças. Você fala assim, professor, mas se ele não pica a pessoa e a doença está no sangue, ele não vai mais transmitir doenças. Espera lá, não vamos generalizar. Talvez, olha só, talvez existam alguns outros mosquitos que transmitam doenças sem ser por se alimentar de sangue. Pode ser por outra forma. Então, tem que tomar muito cuidado com isso daí. Então, a nossa alternativa correta, como eu comentei, letra B, as outras estão equivocadas. Então, bora lá, que vocês já perceberam que dá para acertar as questões sem ficar pensando muita coisa, não é? Pegamos uma doença comum que a gente conhece, que a gente sabe quem é o vetor da doença, que é o Aedes, que é um mosquito que se alimenta de sangue. Vimos que tinha uma alternativa na questão relacionada a isso. Matamos, então, essa questão número 2. Vamos para mais uma. As políticas sanitaristas empreendidas por alguns países quase eliminaram doenças infecciosas como diarreias bacterianas, verminoses intestinais e esquistossomose. Há um século, elas representavam 20% das causas de mortalidade e hoje são responsáveis por apenas 2% dos falecimentos. A ação sanitária que levou à redução dos falecimentos causados pelas doenças citadas no texto foi a... Gente, tem muita doença aqui, não tem? Ó, diarreias bacterianas, verminoses intestinais, esquistossomose. Ô professor, eu preciso saber tudo sobre essas doenças? Dá uma olhada. A dica aqui é diarreias bacterianas, verminoses intestinais, ou seja, tudo aquilo que causa problemas intestinais em você, que você fica com diarreia, vômito, são essas doenças. Aí você tem que pensar assim, qual é a forma de se contaminar mais fácil por esses tipos de doenças? É como? Como que você se contamina com esse tipo de bacteriose ou esse tipo de verminose que causa diarreia e, geralmente, vômitos? Sempre é quando você se alimenta de água ou o próprio alimento está contaminado. Então, ó, todas as vezes que você ingerir água contaminada e se alimentar de algo que está contaminado com esses vírus ou com essas bactérias, você desenvolve esse tipo de sintoma. Vamos ver se tem alguma coisa relacionada com isso, com alimento contaminado ou com água contaminada nas alternativas? Então olha lá, letra A, diminuição da quantidade de mosquitos transmissores da doença. Nada a ver. Letra B, interrupção do despejo de esgoto nas fontes de água para uso doméstico. Opa, pera lá. Ele está falando que se você não jogar esgoto, no esgoto tem muita bactéria, vai evitar contaminar a água que a gente usa no dia a dia. Então, olha só, vamos ficando com a B. Então deixa a B marcadinha aí. Vamos na próxima. C, redução do número de ratos e baratas nas moradias dos habitantes. Ratos e baratas? Nós estamos falando de doenças virais e bacterianas, contaminação direta, não com um vetor. Então, elimina C. D. Eliminação de áreas com acúmulo de lixo próximas às residências. Opa, pera lá.
Nós estamos falando de contaminação de água e alimento. Então, se tem uma alternativa que fala da contaminação direta disso, a gente já vai nela. Então, nós vamos continuar com a letra B. Então, letra B, interrupção do despejo de esgoto nas fontes de água para uso doméstico. Assim, você não contamina a água, logo, você não tem esses patógenos na água e aí você consegue evitar esse tipo de doença. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, tratamento do esgoto. Quando você aumenta os tratamentos, né, o investimento e o saneamento básico nas cidades, você diminui esse tipo de doença. Então, olha que interessante, quando você investe em saneamento básico, você trata o esgoto, você elimina uma grande porcentagem de doenças que são transmitidas por água contaminada. Então, está correta a letra B. E para finalizar nosso videozão de hoje, a última questão do Enseja que eu escolhi para vocês falando sobre doenças. Então pega essa daí, ó, leia o texto a seguir. Quando em 1928, Alexander Fleming observa o crescimento de uma colônia de bactérias causadoras de graves infecções no organismo humano, constatou que um fungo havia contaminado a placa de vidro em que as bactérias se desenvolviam e começava a crescer. Ele percebeu que o fungo produzia uma substância que destruía as bactérias à sua volta. Olha só, é essa parte dessa questão que é importante você se ligar, ó. Ele percebeu que o fungo produzia uma substância que destruía as bactérias à sua volta. Essa substância deu origem a medicamentos que, até hoje, ajudam no combate às infecções bacterianas. O acaso e a capacidade de observação do cientista levaram à descoberta de... Peraí, ele está falando de doença bacteriana. Tá? E ele falou que o fungo produziu algo que matou as bactérias. Essa aí nada mais é do que a história da descoberta acidental do principal tipo de tratamento para doenças bacterianas. Doença bacteriana, ó, presta atenção aqui no prof. Doença bacteriana é tratada com antibióticos, diferente das doenças virais, que para a grande maioria delas você não tem um fármaco para tratar a doença, e sim fármacos que atenuam os sintomas. Então dificilmente você vai ter uma doença viral com antivirais. Para algumas existem antivirais? Sim, mas para a grande maioria não. Certo? Agora, para as doenças bacterianas tem sim, e o principal fármaco para matar bactérias é o chamado antibiótico. Ó, não confunda, antibiótico para matar bactéria. Antibiótico não mata fungo e não mata vírus, tá bom? Então dá uma olhada aqui, ó. Nas alternativas ele fala, ó, o acaso e a capacidade de observação do cientista levaram-no à descoberta de antibióticos, alternativa A. Então foi assim que se descobriram os antibióticos. Professor, eu precisava saber da história do descobrimento do antibiótico? Não, você só precisava lembrar de quando você pegou uma infecção bacteriana e de quando você já tomou antibiótico na sua vida. Todo mundo já tomou antibiótico. E se você tomou um antibiótico é porque você estava com uma infecção bacteriana, beleza? Então o que mata a bactéria? Antibiótico. Nada mais parte da sua rotina do que isso, não é? Então, com essas questões maravilhosas, eu quis mostrar para vocês que as questões do Enseja, pensando nas doenças, não vai nada além daquilo que você já vive, daquilo que você já passou na sua vida, daquilo que realmente faz parte do teu cotidiano. Então, por favor, acalma o coração e vem com o monstro, porque aqui você vai passar no Enseja. Tem bastante questão ainda pra gente resolver, então fica ligado nesse canal, porque nós vamos trazer ainda mais para vocês questões do Enseja de diferentes assuntos dentro da ciência da natureza, para você se preparar ainda mais e destruir nessa prova. Não deixe de me seguir nas redes sociais, tá passando aqui, ó, o meu Instagram para vocês, @simplesmentenatural_, que lá sempre eu aviso quando vai sair vídeo novo no canal, coloco alguns resuminhos sobre os assuntos que a gente está discutindo aqui, aviso sobre tudo que está rolando dentro da nossa equipe do Termine Seus Estudos. Fechou? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis!